Vamos lá, meus irmãos, dando continuação aqui ao nosso primeiro dia de aula de introdução ao Novo Testamento 1. Agora, parte B, segundo bloco. Eu fiz uma colocação há pouco, citando até um professor que é pastor de teologia. O nome dele é professor Áquila Nascimento. Hoje eu estava fazendo algumas lições de casa e a Igreja Batista das Nações, um daqueles links, junto com o professor Saião, eles têm várias aulas de introdução ao Novo Testamento. E eu estava vendo um pouco o material dele, gostei muito da aula dele, e inclusive ele fez uma pergunta muito boa sobre que tipo literário que é o Novo Testamento. E quando ele falou isso, acendeu-se uma luz e eu fiquei refletindo sobre a fala dele e achei muito interessante. Quando nós pegamos o Velho Testamento, nós estudamos agora, Antigo Testamento 1 e 2, vimos vários tipos literários. Vimos o Pentateuco, que são as leis. Vimos livros históricos. Vimos livros poéticos, sapienciais e os proféticos. Tudo bem? Recapitularam? Mas quando nós pensamos em Velho Testamento, o Velho Testamento, na sua somatória, ele por si só tem um estilo literário. O bloco Antigo Testamento. E o professor Áquila fez essa pergunta: que tipo literário é o Novo Testamento? Ele colocou como um bloco. E eu achei muito interessante que ele falou, dentro das suas construções, e nós iremos aprender aqui, que o Novo Testamento também ele contém bibliografia, que são os 4 evangelhos, é a bibliografia do mestre. São evangelhos, mas não deixam de ser bibliográficos. O Novo Testamento tem a história de Atos dos Apóstolos, que está dentro do contexto histórico, que ele registra a história da igreja. Temos as cartas ou epístolas, que são as cartas tanto de Paulo, quanto de Pedro, quanto de João. Temos as cartas gerais, que são Hebreus, Tiago, Judas. Ou seja, olha só, o tipo literário do Novo Testamento tem uma outra característica. Começa com bibliográfico, que são os evangelhos, tem o histórico, depois vem as cartas, que são epístolas, e por último vem Apocalipse, que é um livro de revelação futura, escatológico. Mas o bojo completo, que seria o Novo Testamento? Qual estilo literário de uma forma plena? E o professor Áquila, ele falou uma frase muito interessante que eu gostei muito, que foi o seguinte: ele falou assim que o Novo Testamento ele se apresenta quase como numa peça teatral. Ele tem um drama no seu contexto geral, mas ele se apresenta quase como uma peça teatral, porque quando lemos o Novo Testamento, nós entramos na leitura participando de tudo aquilo, quase como num teatro. Eu achei muito interessante essa fala. Porque podem ver, quando a gente começa a ler o Novo Testamento e os 4 evangelhos, a gente mergulha na história, a gente vê a encenação. Nós vemos Jesus, nós vemos João Batista pregando, a gente participa quase como um teatro, literalmente. O livro de Atos dos Apóstolos, quando a gente faz aquela leitura mais imersiva, com muita atenção, nós contemplamos o diálogo de Jesus ressurreto com os apóstolos, ele se elevando aos céus. Literalmente, quando o Espírito Santo de Deus separou os autores do Novo Testamento, eles conseguem
escrever com uma sabedoria, com uma unção tão grande, que é literalmente isso. Não é verdade, irmãos? Eu não sei se foi para mim uma impressão muito positiva do que ele falou, mas é quase como se fosse uma encenação teatral. Porque, assim, por exemplo, por que eu estou falando isso, irmãos? Ah, ah, quando um ator ele vai ler uma peça de teatro, ele consegue, na sua leitura, o escritor que faz essa obra literária para teatro, ele tem que ter essa característica de ver a encenação do ator e ele de ver também o público, a plateia ali assistindo aquele ator e a interação dos artistas num palco. Então, quando a gente faz uma leitura e pensa que o Novo Testamento ele tem esse viés, aqui eu estou colocando como entenda, eu primeiro definir que ele é bibliográfico, histórico, epístolas e apocalíptico. No entanto, quando a gente pega de uma forma geral, você que já leu o Novo Testamento, não destaca essa ideia teatral? Eu achei muito interessante. Eu, particularmente, gostei muito. Eu, Não sei se vocês eu, conseguiram me entender. eu entendi, mas assim, diferença de tipo para gênero, né? Porque tem ali narrativa, descritivo, Sim, texto descritivo, narrativo. sim, sim. Agora, teatro, não sei se tem uma pegada, um conceito, uma conotação meio pejorativa, porque o teatro é muito dramaturgia, né? É uma encenação, e a gente trata de realismo, né? Sim, sim, Por exemplo, o sim. teatro tem essa questão do ator encenar, da dramaturgia, de criar emoções, sensações, e o texto ele traz uma história real, né? Sim, E sim. e Mas atos já quando são. eu compreendo a sua e você está certíssimo, viu, Júnior? Eu não quis colocar, mas assim, o que eu quis destacar, a ideia do pastor, uma das ideias, né? Foi porque quando lemos, não só, aí eu comecei a refletir sobre isso. No Velho Testamento, os livros proféticos, eles acabam tendo também isso. Por exemplo, quando a gente lê lá em Reis as histórias de Elias, de Eliseu, a maneira em que Jeremias escreve, a gente mergulha no texto. Nós vemos a interação. A maneira em que está escrito é regado de normas, de narração, de conceitos. Tem tudo isso. Novo Testamento também. Mas eu não sei se eu consegui traduzir as palavras do pastor com precisão, mas eu gostei dessa ideia, porque muitas vezes a gente está lendo a Bíblia, pelo menos isso acontece comigo o tempo todo, irmãos. Eu paro, eu visualizo, eu fico vendo aquela cena, eu tento imaginar tudo aquilo. Eu sei que isso faz parte da leitura, que na leitura nós mergulhamos na informação. Mas o Novo Testamento, ele tem muitas cenas, né? Ele tem muitas cenas, principalmente Jesus, os apóstolos. É Quando o entram drama nas real, né? cartas, hã? É o drama real, né? É o drama real, exatamente, é o drama real. É o ensino em loco. E então, assim, eu achei muito interessante, eu estou dando essa citação, talvez depois eu passe o vídeo dele para vocês verem, entre os vídeos selecionados, mas de qualquer forma eu gostei bastante dessa ideia, porque eu gosto muito de fazer uma leitura assim. Quando é um assunto mais reflexivo, eu gosto de pensar naquela ideia, de mergulhar naquela ideia, de extrair aquela ideia. Por exemplo, irmãos, domingo quando eu preguei, eu concluí a minha mensagem falando sobre o rei Ezequias, que o texto sagrado mostra que o rei Ezequias foi um rei muito especial, que nenhum rei fez o que ele fez até os dias dele. Continua falando coisas lindas de Ezequias, e tem uma palavra que dizia assim, porque Ezequias apegou-se ao Senhor. E quando eu li essa palavra, apegou-se ao Senhor, eu fiz questão de ir para o original. E quando eu fui ler o que estava escrito no original, era grudar-se, estar ao lado de. Puxa vida, isso me fez lembrar de Enoque e me fez lembrar o próprio Elias, que era uma pessoa apegada, grudada, que estava do lado.
Então, eu gosto muito de gastar esses momentos de reflexão. E quando o professor Aquila falou sobre o drama real, das maneiras, dos milagres, dos acontecimentos, das experiências, eu entendi que ele quis dizer que era como se fosse um escrito que nos faz viver e vislumbrar uma cena teatral. Não somente pela emoção, mas assim, como uma revelação sagrada, né? Então fica aqui uma dica, tá bom? Só foi uma informação para agregar a vocês. Vocês podem até não concordar ou terem outro argumento, mas assim, e aqui quando eu falo teatral, irmãos, não é banalizando, tá? Não é banalizando. Eu particularmente, eu fico imaginando o que os nossos grandes artistas brasileiros não fariam se eles não ensinassem mais o Novo Testamento. A história da igreja primitiva. Pelo amor de Deus, já pensou que obras eles iriam fazer e qual é a contribuição, né? Podem ver que quando lemos um narrador que tem uma voz como o próprio Cid Moreira, quando ele lê a Bíblia com aquela voz brilhante, com a maneira em que ele impõe os verbos, as colocações, é maravilhoso. Você percebe? Então, quando a gente pode vislumbrar algo assim, eu acho que a gente enriquece muito, né? Só para pontuar essa questão do teatro, né? Por exemplo, na Sexta-feira Santa, né? Teve lá em São José um grande evento lá, patrocinado pela Igreja Batista de lá, que é enorme. Um evento público. E ali o que foi um teatro de encenação da Via Cruz de Jesus, na sexta-feira. Então, um teatro que retrata uma realidade. Aí é diferente, né? Sim, e nós, sabe, Júnior, muitas vezes, como estamos sempre acostumados mais com a pregação expositiva, nós descartamos essas outras ferramentas e elas são úteis. Se forem teatros bíblicos, é magnífico. O problema é quando colocamos coisas que não são bíblicas, né? Tá bom? Bom, Júnior, você pegou o novo período interbíblico? Mostra para nós aí, esse daqui é a minha antiga edição. O Júnior, levanta um pouco mais, essa é a nova edição. Maravilha. O merece confiança do Antigo Testamento, do Novo Testamento é essa. E aqui eu tenho agora, irmãos, vou mostrar para vocês uma das edições. Nós estaremos usando também essas edições aqui. Vou estar compartilhando em aula com vocês, tá bom? Vou mostrar agora para vocês. Aqui, deixa eu apresentar. Essa daqui, F.F. Bruce, merece confiança no Novo Testamento, tá bom? E também nós estaremos utilizando algumas folhas do material do próprio Enéas Tonini em aula para facilitar a compreensão de vocês, que é esse mesmo livro aqui em aula, tá bom? Joia, pessoal. Então agora vamos para o material do professor Jair. A gente vai ler bastante em aula agora. Eu vou estar fazendo alguns apontamentos. Então, vamos pegar aqui o primeiro material, que é esse daqui. Período veterotestamentário, né? Vamos ler algumas porções agora juntos. Como eu disse para vocês, né? A contribuição dos impérios do Antigo Testamento na formação do contexto sociocultural do Novo Testamento. Aqui, professor Jair Ribeiro de Souza, e ele está aqui todo o material dele. Hoje eu mandei uma mensagem para ele pedindo autorização para que nós pudéssemos estar utilizando. Ele mandou até uma mensagem, deixa eu até abrir aqui para vocês a mensagem dele. Ele até desejou para nós aqui, olha só, Jair Ribeiro, professor do STBnet. Querido Raimundo Paz, está autorizado. Que seja um curso abençoado e cheio de bons frutos. Deus abençoe. Ele já tinha me passado esse material no passado e, mais uma vez, eu falei para ele que estaria utilizando, que é um material realmente muito bom. Tá bom, meus irmãos? Então vamos lá
Vamos agora mergulhar um pouco na leitura, vamos gastar um tempo lendo juntos. Eu vou estar fazendo aqui algumas abordagens sobre esse material. Você pode ver que aqui o material, a grosso modo, olha só, a gente vai trabalhar sobre os assírios, vamos voltar um pouco na história, os babilônicos, os medo-persas, e aí, por hora, a gente vai estar trabalhando nesse material aqui, e depois a gente vai estar seguindo no período interbíblico, tá bom? Joia, meus irmãos, tem algumas figuras, é um material muito bom, então vamos mergulhar aqui nesse texto. Vamos lá. Quem quer ler para nós? Está dando para ler? A letra está boa? Para mim não aparece. Não está aparecendo, Júnior? Está pequena, Como? não dá para ler. Está pequena? Está um pouco. Agora não aparece, não. Não está aparecendo, Júnior? Por que será, hein? Só mudar aqui. Só na escada. Olha, está na escada ainda? Aqui já mudou faz tempo. Hã? Aqui já mudou faz tempo. Puxa vida, hein? Acho que o Gil tinha dado a dica, né, do modo de exibição. Acho que se colocar exibição de conteúdo... Isso, exibição, pode ser aqui, exibição, modo de exibição em grade. Se todos colocarem em grade... O meu tá de conteúdo, mas mudou sozinho. Então, agora clica na abinha, modo de exibição em grade. Agora voltou. Modo de exibição em grade, filha. Os demais irmãos estão em modo de exibição em grade? Então, Júnior, está modo de exibição em grade. Clica aí, Júnior, no seu... Exibição em grade. O seu também, Júnior? Modo de exibição em grade. Que aí, ó. Agora eu mudei, pus modo de exibição em galeria e voltei para o de grade. Júnior, você está sem o áudio agora. O seu está em grade, Júnior? Não. Então clica lá, exibir. Aí você deixa só a janelinha modo de exibição em grade. Deixa eu ver aqui. Foi? Não. Geralmente, quando eu altero, ou quando alguém altera para todos, né? É diferente. Tá em grade? Em grade? Modo de exibição em grade, Júnior. Coloquei. Colocou? Joia. Agora vê se aparece aí para você. Ó, foi? Não. Objetivos da aula. Todos os demais estão vendo, irmãos? Eu estou vendo na grade. Né? Não só não na tela toda, mas eu estou vendo tipo na grade. São 5 quadradinhos, cada um com uma pessoa, e o sexto com o conteúdo da aula. O meu tá igual ao da Maísa. Meu Deus, em grade, mas eu não não consigo ver no centro aqui do... Aí eu preciso alterar o modo de exibição de conteúdo, pastor. Modo de exibição de conteúdo eu não tenho aqui. Ó, eu pus aqui modo de exibição do orador. Vê agora, Maísa. Vê se ficou tela inteira. Ficou? Não ficou. Deixa eu ver se eu... Mas não ficou. Tá em grade o meu. Agora foi para conteúdo, porque eu mudei. Modo juntos? Não. Para mim tá aqui aparecendo a tela inteira. Agora apareceu? Eu alterei aqui, tá? Agora tá em conteúdo e foi a tela toda. Aí os cinco estão em cima agora. Joia. Então deixa assim. Júnior, tá tudo bem para você, Júnior? Tá em grade, tá, os 5... Mas você está vendo a tela que eu publiquei, os objetivos da aula? Não está aparecendo? Ei, meu pai. Bom, Júnior, se você quiser acompanhar então pelo celular, é o que eu mandei, é o slide que fala sobre aula 1, Impérios Mesopotâmicos, tá bom? É. Então vamos lá, irmãos, para a gente não perder muito mais tempo. Aí na hora do intervalo a gente tenta verificar esse detalhe para a gente poder continuar prosseguindo, tá bom? Então, objetivos da aula. Quem quer ler? Leia para nós, pastor Johnny. O senhor consegue aumentar a imagem?
aumentar mais? Peraí. Não, se não der, não tem problema. É que tá muito pequeno? Puxa vida. A sua tá que nem a da Maísa? Eu acredito que sim. Você quer tentar mexer na sua tela aí também? Não, a minha tá conteúdo, eu consigo ver, tá? É que ela tá pequena, a letra tá pequena. O que será que está acontecendo? Espera aí, eu vou tentar mais uma vez mudar aqui confirmar a interrupção, parei a interrupção, vamos ver aqui. Espera aí. Não é possível que mudou alguma coisa aqui que... Agora vamos ver aqui. Desculpa quem está tomando esse tempo, viu, irmãos? Isso é até ruim. Olha lá, mudei. Vamos ver se mudou para todo mundo agora. E agora? A dimensão não mudou não, mas dá para ler, tá? É que tá pequenininho, mas dá para ler. Agora sim, para mim tá bom. Apareceu. Então tá ótimo. Então, eu fucei aqui também. Joia. Eu também mudei aqui a configuração. Agora pode ler para nós. Ok. Objetivos da aula. Primeiro objetivo, capacitar o aluno a reconhecer, identificar as contribuições do Império Assírio, Babilônico e Medo-Persa, descritos no Antigo Testamento, na formação do contexto sociocultural do Novo Testamento. E o objetivo 2, compreender os acontecimentos históricos, à luz dos relatos bíblicos e extra-bíblicos, que culminaram com o cativeiro de Israel e Judá, e suas implicações nas transformações socioculturais da Palestina. Joia. Muito bom. Sobre isso a gente já viu bastante coisa, então eu creio que ninguém tem nenhuma dúvida. Alguém tem dúvida sobre essas questões? Não? Então pode prosseguir para nós, meu irmão. Destaques. Primeiro destaque. Destacar como o cativeiro e destruição de Israel foi o principal fator para a origem dos samaritanos. Segundo destaque, destacar como o cativeiro de Judá contribuiu para a preservação da nação judaica, mesmo levando em conta a destruição do Templo de Salomão e da cidade de Jerusalém. Terceiro, destacar como o exílio de Judá colaborou para a erradicação da idolatria, para as mudanças do culto judaico, para o surgimento das sinagogas, do escribismo sagrado e para as mudanças da classe sacerdotal. Quarto, destacar como aconteceu o término do cativeiro, como se deu a reconstrução do segundo templo e da cidade de Jerusalém. E quinto, destacar como o término do cativeiro babilônico contribuiu para o reflorescimento do exclusivismo judaico, para o reverdecimento da esperança messiânica e para a origem da diáspora judaica. E o sexto? E o sexto, destacar como a sucessão da dinastia Medo-Persa culminaram com o casamento do rei Xerxes, o Assuero, com a judia Esther, a trama de Mordecai e a origem da festa do Purim. Ou seja, irmãos, vai ser muito importante agora nós estarmos trabalhando sobre essas questões. Por quê? Eu sei que na aula passada, ou melhor, nos 2 módulos passados, eu argumentei diversas vezes sobre a questão geopolítica, a questão econômica, a questão religiosa, a questão de como Israel, tribo do norte e do sul, estavam em alguns contextos. Mas agora nessa aula vai ser, eu diria, muito importante que a gente repasse tudo isso com olhos exclusivos no quê? Na construção e no desdobramento de todos aqueles acontecimentos para culminar no Novo Testamento. Então, parece, como eu tinha dito no primeiro bloco, a questão do povo samaritano. Quando nós lemos que o povo samaritano era um povo misturado, nós não sabemos que origens ou que povos foram habitar ali em Samaria. A gente sabe que Israel, a tribo do norte, foi deportada para um lugar, porque era assim que se fazia o cativeiro assírio. Eles iriam tirando um povo de um lugar, prometiam levá-lo para outro lugar próspero, lá eles se estabeleciam, e no momento que eles estavam lá, não eram apenas eles, mas eram aquela nação capturada junto com outras nações. Logo, havia uma perca de identidade e havia a maior perca de todas, que era da língua. Eu não sei se você já parou para pensar,
mas uma das maiores riquezas de uma nação é a sua língua. Quando você consegue arrancar a língua nativa daquele povo e mudar aquela língua, você também muda a cultura daquele povo. E os samaritanos, eles faziam essa estratégia para quê? Para fragmentar, para tirar a história daquele povo e para automaticamente sujeitar aquele povo, porque como nação dominante, império dominante, era uma estratégia muito bem, eu diria, sucedida num primeiro momento, porque eles introjetavam agora o quê? A própria nação deles sobre aquela nação conquistada. Então ali em Samaria vieram outras nações, e a gente já vai ver, está lá em 2 Reis 17. Então assim, essa questão ela é muito interessante e todo esse desdobramento, como a gente já falou no bloco anterior. Tanto a questão da preservação judaica, o Templo de Salomão, a reconstrução do templo, a repaginada no esqueribismo, nas mudanças sacerdotais. Vocês vão ver que no Novo Testamento tem 2 sacerdotes, né? Então, tudo isso vai ser muito importante, até mesmo agora uma judia ter se tornado também rainha do Império Medo-Persa. Ou seja, tudo isso vai ter uma influência muito grande, né? Então aqui, mais uma vez, é um gráfico bem interessante, né? Os assírios. Leia para nós, continua para nós, pastor Johnny. A origem. A primeira menção da Assíria na Bíblia é extremamente antiga. A passagem bíblica de Gênesis 2,14 fala dessa região em relação ao Jardim do Éden. Russell Chaplin cita a Síria como um país oriundo dos descendentes de Assur, filho de Sem, neto de Noé, conforme Gênesis 22:10. Então aqui, né, essa obra citada pelo professor Jair Ribeiro é o versículo por versículo do Champlin e do Bentes. É uma obra muito boa, né? Eu tenho essa obra e é aquele compêndio de versículo por versículo. Então percebam que eles são descendentes de Sem, neto de Noé. Então é uma coisa bem curiosa. Aqui é o gráfico mostrando a Assíria. É claro que aqui já é no Império Assírio, né? Aqui a gente tem que colocar aqui como país e como império que dominava uma região apenas. Então eram conhecidos como Assíria. Logo depois que eles se tornam expansivos com Tiglat-Pileser, aí é a Neo-Assíria, que aí no caso é o século VII a.C., que é onde eles acabam conquistando a tribo do norte e dominando sobre toda a região, até pegando o Egito, ou seja, até mesmo Judá e até mesmo o Egito estavam debaixo do quê? Da força e do poder bélico e poder geopolítico, econômico da Assíria. Então, vamos ler mais um pouco. Júnior, dá para ler para nós agora? Capitais. Ok. Só para dizer que Assurbanipal vem de Assur, né? Sim, muito obrigado, Júnior. É isso aí. Capitais. Inicialmente apenas um país, a Síria tornou-se um grande império, que teve sua época de apogeu e influência no relato bíblico durante o período entre os anos 900 até 600 a.C., durante um período de quase 10 séculos, 1600 a.C. a 600 a.C. aproximadamente. A Síria teve várias capitais. A capital original do país era Assur, atualmente Talat-Shargat. Depois seria Nínive, atualmente Cunhunjik, durante 97 quilômetros distante 97 quilômetros de Assur. Entre estas duas cidades ficava Calar, atualmente Niroud, que foi capital do Império durante parte do século 9 e 12, 9 e 7. A noroeste de Nínive ficava Dur Sharukin, atualmente Khorsabad. Foi capital do Império durante o reinado do rei Sargão II.
721 a 705 a.C. Joia. Então, olha, irmãos, olha o período, né? E as capitais, ao período de domínio deles. Isso tudo, como eu já disse para vocês, e a gente vai falar aqui com bastante vezes. Conhecer um pouco, irmãos, o domínio de uma nação e a manutenção daquela nação durante séculos, isso é muito rico para nós. É importante a gente saber desses detalhes, porque quando nós pensamos no Oriente, eles têm muitas tradições que já se perpetuam durante gerações e épocas, séculos, algumas dinastias. Vamos pegar um exemplo aqui, irmãos. O Afeganistão, por exemplo, é uma das regiões mais difíceis de serem conquistadas. A Rússia tentou dominar o Afeganistão, não conseguiu. Os Estados Unidos tentou conquistar o Afeganistão e não conseguiu. Eles têm assim uma resistência absurda, sofrem, passam por vários processos, várias potências mundiais tentam dominar aquela região e não conseguem. Então, hoje, quando nós pensamos no que representa o Afeganistão para nós, praticamente não representa quase nada. Mas, como povo afegão, o que representa para eles a terra deles? A terra deles representa o lugar onde eles nasceram e tem uma história por trás. E você percebe que o que é lutar contra uma Rússia? O que é lutar contra os Estados Unidos? E eles conseguem se manter de pé e conseguem ter êxito. É uma coisa admirável. E quando nós comparamos Estados Unidos e Rússia com o Afeganistão, não dá para a gente comparar. Mas agora, quando a gente pega isso de forma macro, nessas épocas antigas, que eram povos, dinastias, reinos, é algo que foge um pouco à nossa compreensão, né? A gente tem um pouco de dificuldade de imaginar essas situações. A gente não tem assim como eu posso dizer, a gente acaba não entendendo, né? Como que pode um lugar existir durante tantos séculos, né? Verdade. Agora a questão da língua falada, pode ler para nós, pastor Johnny, leia para nós, língua falada. Perfeito. Os idiomas da Assíria e da Babilônia eram comuns, conhecido como acadiano ou assírio-babilônico. Os assírios não chegaram a desenvolver um alfabeto, mas um tipo de escrita baseado em sinais que representavam ideias, conhecidos como ideogramas. Além desses sinais, a língua escrita dos assírios tinha alguns sinais silábicos, representando fonemas como AB, IB, UB, BA, BI, BU. Eles escreviam sobre tablets, né? Tablets não, de argila ou pedra, utilizando um pequeno instrumento de metal com uma ponta triangular em forma de cunha, o que originou o nome da escrita como cuneiforme. Isso. Bom, então só recapitulando algumas informações bem básicas, né? Assim como, por exemplo, aqui, quando vocês ouvirem essa expressão, o acadiano, na realidade era uma língua falada pelos assírios ou babilônicos, né? É interessante que é uma língua antiga chamada língua morta, né? Os assírios também eles eram politeístas, adoravam várias divindades, né? E a sua principal divindade era o deus Assur. Esse era o principal. E aí eles também tinham essas questões de adorar a lua, o sol. Para cada um tinha o seu nome. Sim, Shamash, Istar, Ramá. Então é bem interessante que eles eram bem politeístas. Aqui Nebo é uma figura de Nebo, deus da sabedoria, né? E aqui, olha só, interessante essa expressão. Os assírios ofereciam sacrifícios pela manhã e no final da tarde, nos quais empregavam vinho, leite, mel e bolos. Tablets de argilas descobertos em Nínive apresentam histórias interessantes. A história da criação, narrativa do dilúvio, a inquirição de Gilgamesh, sobre a vida eterna, a descida de Istar ao mundo dos mortos
em busca do seu marido Tamuz, e aí vai seguindo várias histórias que foram descobertas, né? E narrativas bem próximas, né? Uma outra história igualmente interessante fala sobre Sargão e Agar, salvo por ocasião do seu nascimento ao ser posto num cesto, deixado flutuar no rio Eufrates, resgatado por estar e educado para ser rei, ou seja, uma narrativa muito próxima da história de Moisés. Então, é interessante que nós vamos ter na história mundial, e já eu vou passar para vocês aqui, irmãos, um outro material, que também vai mostrar um pouco de descobertas arqueológicas bem interessantes, ora algumas descobertas parafraseando as histórias bíblicas, e ora outras descobertas valorizando os acontecimentos históricos. Então, a gente já vai chegar lá. Ainda a história de Etaná, que fugiu para o céu montado em uma águia. O deus Nebo, citado em Isaías 46:1, era adorado como deus da sabedoria e da arte de escrever, além de ser considerado o patrono dos governantes assírios e babilônicos. Perceba, por que patrono? Porque já que ele é sábio, então, né? Então, é bem interessante esses detalhes aqui. Contexto bíblico com os assírios. Conexões bíblicas, aliás, com os assírios. Leia para nós, irmã Maísa, por gentileza. Foram os assírios quem conquistaram e exilaram o reino norte dos israelitas, cuja capital era a cidade de Samaria, resultando na extinção das 10 tribos de Israel. Os profetas Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias, Miqueias, Naum, Sofonias e Zacarias, todos se referem à Assíria. O relato do cativeiro de Israel está registrado em 2 Reis 15 e 17. Joia. Então, uma pausa até aí, filha. Olha só que interessante. Vamos abrir agora lá em 2 Reis 17, versículo 24. 2 Reis 17, 24. Segunda Reis 17, 24. Pode ler para mim, do versículo 24 até o versículo 33. Quem achou pode ler para nós. 17, do 24 ao 33, né? Isso, é. Aqui conta o episódio de quando Deus castiga o povo e faz o cativeiro assírio aqui. Então pode ler para nós. Pode ler o 23 em diante. Até que o Senhor os afastou de sua presença, conforme os havia advertido por meio de todos os seus servos, os profetas. Assim o povo de Israel foi tirado de sua terra e levado para o exílio na Síria, onde ainda hoje permanecem. Deixa eu dar uma pausa aqui. Aonde hoje permanecem? Por que aonde hoje permanecem? Lembra? Jeremias estava escrevendo a história dos reis. Então ele estava registrando que Deus castigou a tribo do norte por causa dos pecados dele. Os profetas profetizaram, não deram ouvido, então aconteceu. Joia. E eles permanecem até hoje lá. Então Jeremias, enquanto ele estava registrando, praticamente 100 anos depois, ele estava registrando a história que tinha acontecido há 100 anos apenas. E ele, hoje, sabia que quem estava morando naquela região, aí vai ter a citação agora bem interessante de como houve essa mistura. Pode ler. 24 em diante. O rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate e de Sefarvaim, e os estabeleceu nas cidades de Samaria para substituir os israelitas. Eles ocuparam Samaria e habitaram em suas cidades. Quando começaram a viver ali, não adoravam o Senhor, por isso ele enviou leões para o meio deles, que mataram alguns dentre o povo. Então informaram o rei da Síria: os povos que deportaste e fizestes morar nas cidades de Samaria não sabem o que o Deus daquela terra exige.
Ele enviou leões para matá-los, pois desconhecem as suas exigências. Então o rei da Síria deu esta ordem: faça um dos sacerdotes de Samaria que vocês levaram prisioneiros retornar e viver ali para ensinar as exigências do Deus da terra. Então um dos sacerdotes exilados de Samaria veio morar em Betel e lhes ensinou a adorar o Senhor. Dá uma pausa aí, filho. Olha que interessante. Várias outras nações pagãs foram morar e habitar e se estabelecer. Como nós lemos lá no 23, o povo de Samaria foi deportado para uma outra região por causa do seu pecado. Então, agora eles estavam ali, vivendo sem adorar ao Senhor, e os leões estavam matando eles, e agora vem um sacerdote ensinar eles como se adora o Deus de Israel. Só que agora ele vai entrar num sincretismo, vai virar uma mistura. E agora ele volta e começa a ensinar esse povo pagão que deve adorar o Deus de Israel. Mas a gente tem que lembrar que o pano de fundo dele já era um pano de fundo também complicado. Continua para nós, irmã. No entanto, cada grupo fez seus próprios deuses nas diversas cidades em que moravam, e os puseram nos altares idólatras que o povo de Samaria havia feito. Os da Babilônia fizeram Sucote e Benote, os de Cuta fizeram Nergal, os de Amate fizeram Azima, os aveus fizeram Libás e Tartaque, os sefarvitas queimavam seus filhos em sacrifícios a Adrameleque e a Anameleque, deuses de Sefarvaim. Eles adoravam o Senhor. Deixa eu ver aqui, perdi. Mas também nomeavam qualquer pessoa para lhe servir como sacerdote nos altares idólatras. Adoravam o Senhor, mas também prestavam culto aos seus próprios deuses, conforme os costumes das nações de onde haviam sido trazidos. Olha só que bagunça, meus irmãos. Estão entendendo o contexto? O pano de fundo? Como foi difícil aqui Jeremias está escrevendo para o seu povo e vê agora a tribo do norte, que já era desviada, agora está misturada com o povo pagão de outras nações, e é esse o pano de fundo que cria quem? Os samaritanos, porque vocês têm que lembrar que mesmo que o rei da Síria deporta todos os habitantes de Samaria, nunca você consegue levar todos os habitantes, sempre ficam os mais pobres, sempre ficam os escravos, sempre fica um remanescente. Então esse remanescente que ficou, eles também se misturaram junto com esses povos pagãos, vieram agora os sacerdotes para dar uma ajuda, mas mesmo assim cada um continuou seguindo ao seu Deus, fazendo as suas práticas, ou seja, só piorou. É aqui que nasce o samaritano. Interessante, não? Alguma pergunta até aí? Querem fazer alguma colocação? Alguma dúvida? Aí que nasce, na verdade, a extinção dele, né? Do grupo. Exatamente. Porque na verdade, naquele mapa que você sempre mostrava, lá atrás, a porção maior era do Reino do Norte. E Judá era a Reino do Sul era menor. Com o tempo, olha o que aconteceu. O sincretismo, o paganismo, a mistura de outros povos, que estrategicamente os impérios fizeram, acabou com a identidade, acabou com a própria fé, né, que entrou o sincretismo, paganismo, tudo, e ficou só Judá, né, que preservou. Exatamente, Júnior. A identidade do povo da tribo do norte se perdeu praticamente na sua essência. Por essa razão, pensem assim, irmãos. Vamos abrir aquele slide do mapa. É bem legal a gente abrir agora, só para a gente ter uma clareza também, Júnior, daquele mapa que nós utilizamos na aula anterior. Quer ver? Aqui, ó. Eu vou abrir também a questão geográfica aqui, ó. Parece um tanto quanto a descrição perfeita dos nossos irmãos católicos. E aqui, Gil, vou dar uma contribuição, tá? Dos católicos e dos neopentecostais, né, Gil? Ah, sim, claro. Entendeu? É de uma forma também cruel, mas a gente também lamenta por tudo que acontece com os neopentecostais, né? Porque assim,
Pensa assim, o neopentecostal, ele faz uma mistura sutil, não declarada, né? O católico ainda faz a construção dos ídolos, tem os seus dogmas, tem as suas crendices, e eles verbalizam e defendem aquilo. O neopentecostal faz tudo isso, só que ele se reveste de uma espiritualidade mentirosa. Ele diz que é crente, diz que é piedoso, mas levanta os seus ídolos invisíveis, cultua o mundanismo, as práticas mundanas, se autoproclama melhor, ou seja, eu acho que é muito mais sutil. É muito mais sutil. É terrível, né? Vende e negocia a fé. Se torna pior, na verdade, né? Gil, acaba se tornando pior por causa da sutileza. Exato. Perceba, a gente não vê. Hoje em dia existem, sim, padres e principalmente padres famosos e etc e tal. Pode até ter uns ou outros que acabam tomando proveito da sua fé e do seu talento. Mas quando se diz sobre essa questão monetária, são os pastores que pecam nessa questão. São os padres. A sua grande maioria. Isso é vergonhoso para nós. Segunda coisa, freira. Você nunca viu uma freira popstar? Tem freira popstar? Isso é vergonhoso para nós. Agora a gente vê missionária popstar, missionária não sei o quê. Entendeu? Olha como é sutil. O diabo ele só vai repaginar os seus ídolos. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, e aqui que Deus tenha misericórdia de nós. Assim como Deus salvou católicos, que Deus continue salvando e que Deus salve os nossos irmãos neopentecostais. Porque se não for Deus, irmãos, só Ele, né? Agora, e aquela irmãzinha que vai lá na igreja neopentecostal e acredita na oração do pastor, acredita na Deus, salva a vida dela. Mas aquele pastor que está vendo que está fazendo algo mentiroso, algo errado, e continua nisso, meus irmãos, é uma mente cauterizada. É terrível. Bom, mas vamos lá. Agora aqui, pegando nossos mapas, rapidinho, olha que interessante. Olha que interessante. Só recapitulando aqui algumas coisas bem rápidas. Nosso mapa. Queda de Samaria, 722 a.C. Jeremias está escrevendo aqui, irmãos, nos dias de, 600, praticamente 120 anos depois. Então, toda essa região estava vivendo, durante esse período de 120 anos, uma história de miscigenação. E aqui, pegando outro contexto, como o Júnior lembrou bem, o mapa, né, as tribos, né, as tribos do norte. Olha lá, pegando toda essa região, vamos ampliar aqui, toda essa região ficou misturada, literalmente, com os outros povos, como nós vimos aqui. Olha lá, o rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate e de Sefarvaim, e os estabeleceu na cidade de Samaria. E pegou os samaritanos, os habitantes de Samaria, ou pelo menos da tribo do norte, e deportou. Como eu disse, nunca você consegue deportar todos. Você geralmente deporta os mais importantes, os mais poderosos, os mais influentes. Então, por essa razão, irmãos, aqui nós estamos falando dos dias de Jeremias. Voltando aqui, são 120 anos para Jeremias. Agora, quando nós pensamos que logo depois disso veio o cativeiro babilônico, peraí, e logo depois disso, chega até nos dias de Jesus, olha, irmão, são 700 anos de história até os dias de Jesus. É muito tempo ou não é? São por isso que os samaritanos, eles ficaram incrustados nas suas tradições. E eles conseguiram fazer aqui, olha que interessante, por isso que eles tinham um jeito próprio de cultuar a Deus, um jeito próprio de adorar a Deus. Eles criaram também um templo para adorar o Deus de Israel. Eles criaram sua liturgia. E a gente vai estudar, por isso que eu estou gastando esse tempo com vocês agora de uma outra forma, para a gente poder entender o panorama dos samaritanos. Vamos falar aqui em poucas palavras. Nós, brasileiros, de algumas gerações, já fomos transformados na nossa identidade.
A identidade, a cultura, ela tem esse poder, irmãos, de mudar um... O que é uma cultura, irmãos? O que é uma cultura? Vamos trabalhar aqui com uma definição. O que é uma cultura? São É uma jeitos, coisa... trejeitos, envolve tantas coisas. Então, um conjunto, né, que trata de línguas, né? Comportamentos, valores, obrigado. exatamente. Então, a cultura, ela é um conglomerado de coisas, inclusive, vou pegar aqui rapidamente uma definição aqui, só para você... Cultura, significado. Esses dias eu estava fazendo uma lição de casa e fiz questão de pegar, porque muitas vezes quando a gente fala assim, é a cultura daquele povo, é a cultura daquela gente, é a cultura, mas o que é a cultura na sua melhor expressão? Tradição, né? Hã? Sua tradição, seus valores. Tradição, valores, que mais? Tudo que se refere à herança, né? Costume. Exatamente. Aqui, ó. O significado de cultura. O sentido de cultura é amplo. O que nos interessa aqui é saber que a cultura corresponde a um conjunto de hábitos, crenças, conhecimento de um povo e um determinado grupo, no caso artístico, literário, dramatúrgico, musical, derivado de artes plásticas, etc., que cultiva de algum modo um padrão estético semelhante. Ou seja, é um conglomerado de fatores que gera um grupo e um comportamento do grupo. Agora, olha só que interessante, irmãos. Como chegamos a ser uma nação que tem uma cultura? É por causa dessa história, dessa transformação. Ou que nós fomos inseridos, ou que nós inserimos. E como se muda uma cultura? Olha, mudar uma cultura é uma das coisas mais difíceis de todas. A cultura, para ela ser mudada, para ela ser transformada, você tem que quebrar várias bases intelectuais, emocionais, religiosas, práticas, crenças, até na questão artística. Parece bobeira isso, irmãos, mas a música, vamos dizer assim, irmãos, o nosso jeito de construir casa é uma cultura. Tem toda uma história atrás da gente. Então, quando nós pensamos, né, quando nós olhamos... Saber, né? É um saber que um povo traz consigo, né? Carrega consigo. Carrega consigo. Então, por essa razão, por que eu estou gastando esse tempo aqui? Para mostrar o seguinte, olha aqui, vamos voltar aqui. Vamos voltar ao slide. Olha que interessante. Aqui é uma figura, olha lá. Leia para nós, Maísa. 841. Não estava abrindo. O 841 a.C., o rei de Israel, Jeú, segundo Reis 9:3, impressionado com as conquistas de Salmaneser III, paga-lhe tributo. Este fato é retratado no obelisco negro de Salmaneser III. Há um outro relato que fala das batalhas desse monarca assírio contra o rei Acabe, 1 Reis 16:29. Olha aqui, olha, a Síria fez questão de registrar o rei da tribo no caso, Gel, de Israel, né? No caso, rei de Israel, Gel, tributando a quem? Ao rei da Síria. Mas a gente tem que lembrarmos que não só foi Gel que também fez isso, né? Lembram que nós tínhamos até comentado sobre que houve investidas de reis da tribo do norte, né? No caso, do sul, Acaz, por exemplo. Gel faz isso em 9:3 em 2 Reis 9:3, olha só o que diz. Vou ler para vocês. Depois pague o frasco, derrame o óleo sobre a cabeça deles e declare: assim diz o Senhor, eu estou ungindo
rei sobre Israel, em seguida abra a porta e fuja sem demora. Aqui no caso, aqui é uma passagem, não, desculpa, que eu queria ler mesmo, não era essa passagem, aqui é Ageu, aquele que foi ungido por Eliseu, né? Que a Bíblia vai mostrar. Bom, essa figura aqui, irmãos, pelo que a gente vê, né, nas descobertas arqueológicas, era dele pagando tributo ao Samaneser. Esse Geu é aquele que Eliseu unge e que ele elimina a casa de Acabe. Lembra disso? Lembra dele? Agora, lembra de que nós tratamos em introdução ao Antigo Testamento de outro rei de Israel, que é o Acás, que está aqui em 2 Reis 16. Acás, rei de Judá, que também faz uma aliança com, e aqui pegando um pouco Acás, ó. Acás está aqui, ó. Pouquinho antes do cativeiro. Geu, na realidade, está aqui em cima, nos dias de Eliseu, 825. Aqui Acás, pouquinho antes da queda da Babilônia, se une ao rei da Síria para destruir a Síria e o rei de Israel, que é Oséias. Ou seja, ele pega riquezas do templo. Então, perceba o poder da Síria naqueles dias e naquelas décadas, já influenciando aquele povo, né? Então aqui, irmãos, logo na sequência vai passar um pouco os detalhes, né, sobre as conquistas dos reis da Síria, Tiglat-Pileser, vai mostrar um pouco dos detalhes, mostrando um pouco sobre essa influência e o domínio. Aqui, ó, Salmaneser, rei da Síria, subjuga Oséias, e esse lhe paga impostos, e aí vai mostrando até o cerco e a vitória sobre a própria Síria. Aqui é uma figura do rei Sargão II. Eu sei que para nós essas figuras, irmãos, não diz muita coisa, mas essa era a maneira deles perpetuar aqueles imperadores, irmãos. E a gente tem que lembrar que eram os retratos da época, né? Eram os fakes, não é fake. Como que a gente diz? Quando a gente tira uma foto, uma selfie. Era a selfie da época, entendeu, irmãos? Tá bom, meus irmãos? Beleza? Até aí, alguma dúvida, alguma pergunta? Querem fazer alguma pergunta? Alguma dúvida? Tranquilo? Pastor, eu acompanhando os estudos, eu vejo muita coisa assim dos outros povos, né? Que cultuavam outros deuses, bem semelhante ao que está na palavra, né? Sim. E seria uma maneira de atribuir a esses deuses algo que é do Senhor Deus? É que assim, Maísa, na realidade você tem que lembrar que todas as nações tinham seus deuses, né? Sim. E todas as nações, olha que interessante, irmãos. Nós que estamos... Bom, eu vou fazer o seguinte, Maísa, eu vou parar a gravação aqui e vou abrir o último bloco. Aí eu respondo... Não, vou responder agora, para terminar. É bem simples isso. Ó, você tem que lembrar que a questão religiosa, hoje em dia nós temos o quê? Aqueles que não são religiosos são os ateus, ou os céticos. Mas na história da humanidade, a religião sempre fez parte da cultura daquele povo. Não há um povo que não tenha uma cultura religiosa. Uns mais devotos e outros menos devotos. Mas você pode ver que quando nós pegamos, por exemplo, até mesmo a história dos vikings, que eram povos muito cruéis, a história dos pagãos, de modo geral, na Idade Média, todos eles tinham as suas divindades. E eles seguiam as suas divindades, eles faziam tudo de acordo com as suas divindades. Eles não tinham uma desassociação. Era tudo muito unido. Então, vamos dizer assim como Deus cria um padrão, o diabo copia. E nunca foi diferente com as outras nações. Entendeu, Maís? Nunca foi. Então, o Deus Supremo deles exigiam o melhor,
a maior devoção, a maior dedicação. E então, aqueles reis e aqueles governantes e os príncipes, os sacerdotes, tinham todas as suas liturgias. Porque no Velho Testamento, lembram nos dias dos profetas de Baal e dos dias dos 450 profetas de Baal, de Elias, por que eles adoravam a Baal, que era o Deus da prosperidade, e adoravam a Yahvé, ou Jeová, que era o Deus da guerra? Porque eles tinham uma ideia o seguinte, que Yahvé é o Deus Todo-Poderoso, que libertou o povo de Israel do Egito. Então você tem que adorar ele para você ter a vitória na batalha. Mas não quer dizer que se você só adorar ele, vai vir a comida. Ele é o Deus da guerra, mas ele não é o Deus da comida. Os cananeus já tinham essa ideia do quê? Que Baal é o Deus da prosperidade. E a Será é a deusa que é esposa de Baal, que também é da fertilidade. Então, os cananeus e os sírios, os fenícios, aliás, eles adoravam essas divindades. Então, o que acontece? Todos eles, no passado, tinham essa relação de que, não, eu tenho que fazer... Por isso que a gente acabou de ler um texto que falava o Deus da terra, dando essa ideia de que quem domina nessa área? Quem era que dominava naquela área? Não era o Deus de Israel? Então você pode ver que o rei da Síria, ele tenta dar um jeito de resolver o problema. Chama o sacerdote para ensinar o Deus da terra. Porque aí, ensinando o Deus da terra vai abençoar de uma forma aquele povo. Parece bobeira, mas isso tudo era impregnado na cultura do povo. Por isso que os profetas tiveram bastante dificuldade quando eles viram o quê? O povo de Deus, que era uma nação escolhida, começar a adorar aos outros deuses cananeus. E agora, olha que interessante, irmãos, você não começa a adorar um deus pagão do dia para a noite, isso é devagar. É um pratinho aqui, é uma crendice ali, e quando você vai ver, vai se tornando o quê? Uma cultura. A prática repetida várias vezes se torna uma cultura. O hábito vai virando uma cultura. Então, uma outra coisa, lembra que quando os filhos de Eli guerreiam com os filisteus e eles perdem a batalha e eles pegam a arca e levam lá para Dagon? Por que eles colocaram a arca na casa de Dagon? Porque no Velho Testamento, Maísa e irmãos, era a briga dos deuses. A briga dos deuses. E o Deus que vencia a guerra era o Deus mais forte. Para eu encerrar aqui, para pontuar agora aqui. Olha que interessante. Vamos para o mapa aqui. Vamos para o mapa. Olha só que interessante. Vem a queda de Samaria, aqui no ano 722. Logo depois vem o rei Ezequias. O rei Ezequias ele foi muito especial. Lembram de afrontas do imperador da Síria e dos generais da Síria sobre o rei Ezequias? Lembram dessas passagens que o profeta Isaías registra, o profeta Jeremias registra, Senaqueribe, lembram? Das afrontas. Não há Deus que vença o Deus da Síria, lembra disso? E aí Ezequias faz o quê? Ezequias vai orar a Deus, Ezequias bota a boca no pó, vai no templo, consulta o profeta Isaías, e o profeta Isaías diz o quê? Fique tranquilo, Deus vai intervir. Ou seja, o próprio rei da Síria, ele usa palavras dizendo, foi Deus de Israel que me mandou destruir vocês. Aí eu pergunto, isso aconteceu na tribo do norte, não na tribo do sul. Estão entendendo? Ainda não era a Síria na tribo do sul. Na tribo do norte, sim, era uma verdade. Mas agora ele estava pegando aquele ensejo de informação da tribo do norte, estava falando, o Deus de Israel mandou eu vir aqui destruir vocês, porque nenhum outro Deus prevaleceu. E aí, aqui, por que Deus aqui socorreu a tribo de Judá? Porque ainda tinha um remanescente. Aí a gente vê a postura dos profetas, a postura do rei, o povo. Olha como é importante aqui o remanescente, irmãos. E pode ver que Deus destrói aquele exército de 185 mil homens
e dá uma grande vitória para Ezequias. Lembra das histórias? Isso tudo, irmãos, está lá nos livros de Reis, Segunda Reis. Depois vocês leiam com calma em casa. Segunda Reis, nas histórias de Ezequias, capítulo 20, capítulos Senaqueribe, a profecia de Isaías, capítulo 19. Isso é magnífico. O profeta Jeremias, quando registra isso, mostra o seguinte: aqui foi uma afronta de deuses. E aí, Maísa, pode parecer muito parecido, mas o Deus de Israel, ele, vamos dizer assim, irmã, quando Deus de Israel permitiu uma derrota? Quando ele usava os profetas. Foi o caso do profeta Isaías, foi o caso do profeta Jeremias, foi o caso daqueles profetas que profetizaram Sofonias sobre as outras nações que eles iriam vencer Judá. Quando Deus usava o seu profeta dizendo, agora chegou ao final, a Babilônia vai vir, quem vai castigar agora a tribo do sul é a Babilônia, acabou. Então, o culto parecia muito parecido, mas tinha essas semelhanças, entendeu? Essas coisas, aliás, que não eram semelhantes. Não sei se eu consegui explicar, se eu compliquei, se... Deu para entender, irmãos, ou compliquei aqui? O pastor Johnny fez uma cara assim, acho que o pastor Ray agora mais complicou do que ajudou. Não, deu sim, pastor, deu sim. Não, pelo contrário. Deu? Não, eu digo assim porque eu tentei, de repente, eu não sei se eu respondi a sua pergunta ou se eu já tentei ir para outras, né? Mas, assim, naqueles dias havia uma certa semelhança. Pode ver, tinha o Deus da sabedoria, o Deus da luz, o Deus da proteção, da prosperidade. Eles eram... a maioria das nações se tornaram politeístas, né? Ou seja, adoram vários deuses. Tá bom, meus irmãos? Beleza? Então, vou dar uma pausa aqui na gravação e a gente vai para o último bloco, tá bom?